Oi, eu sou o Fábio E eu sou a Larissa. e esse é o Coisas de TV, o canal que vai aqui falar sobre a pior novela das 6 de todos os tempos, segundo a internet. O pessoal é muito exagerado, né? A gente teve Sol Nascente, a gente teve Flor do Caribe e o pessoal fica falando que essa é a pior novela de todos os tempos. O internauta é emocionado, né? O internauta, enfim, gosta de dar sua opinião de maneira bastante incisiva, então é isso. Nos Tempos do Imperador está terminando e nós, como fazemos sempre, vamos fazer aquele balanço geral, que não é o programa da Record, em que a gente fala quais são as melhores e as piores coisas dessa novela que a gente acompanhou. É isso, fica com a gente. Antes que suas cartas amorosas com sua amante sejam publicadas num jornal, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil. Você segue esse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Quando você menos esperar. A novela Nos Tempos do Imperador está chegando ao fim, como eu já falei no primeiro bloco aqui desse vídeo. E aí a gente vai fazer os nossos melhores e os piores. E a gente já meio que convencionou, a gente sempre escolhe 2 melhores e 2 piores. Por que a gente escolhe esse número? Sei lá, porque 4 é um número cabalístico. Apenas em questão de ordem, nós vamos falar primeiro as melhores coisas e depois os piores. Por quê? Porque a gente sabe que vocês querem ver as piores coisas. Exato, é pra segurar a audiência, né? É o segredo do João Kleber aqui do entretenimento, é isso. Eu faço isso com comida. Quando eu tô com um prato e tem várias coisas, eu deixo sempre o melhor para o final. Aí eu fico muito frustrado quando eu acho que a tal coisa é a melhor coisa, deixo pro final e na verdade tava ruim. Acontece muito com fruta comigo, quando eu pego duas. Aí você pega duas iguais, e aí você... Ah, nossa, tá muito gostoso. Aí a segunda tá azeda, tipo... Aí eu desenvolvi uma técnica que é comer um pedaço de cada um. Olha que inteligente. Antes. Mas das melhores coisas de Nos Tempos do Imperador, uma dos itens que a gente quer listar é justamente os atores. Porque tivemos atores excelentes nessa novela. Muita gente não viu porque falou que é a pior novela de todos os tempos, perderam atuações muito boas. A gente listou aqui algumas pessoas que valeram a pena acompanhar nesse tempo, não é? Um dos grandes triunfos Nos Tempos do Imperador foi não só trazer atores antigos, atores que a gente já tá acostumado, em papéis muito bons, né? Como também trazer atores estreantes, né? Entregando aí uma atuação muito boa, apesar de todos os problemas da novela, né? Sim, tanto que aqui na nossa lista temos só um veterano que aparece com uma atuação Sim. boa. Portanto, temos muitas revelações aqui. Bem legal isso, né? É uma coisa que a gente não tá tão acostumado, às vezes, em ver em novela das 6, né? Então, assim, a gente colocou aqui o nome de alguns atores. A Paula Cohen, né? Que eu fez acho a que Lota. foi a melhor atriz dessa novela. Porque os outros tiveram momentos bons e ruins, mas ela foi constantemente boa. Uhum. Eu fiquei impressionado porque a Lota teve todos os arcos possíveis passando pra ela. Ela não foi repetitiva, sempre núcleo cômico. Ela tinha núcleos dramáticos. Quando ela soube da falsa morte do Nélio, a questão da morte do Bernardinho, ela se emociona muito, ela fica muito tocada. A Paula Cohen tava fantástica nessa novela. Acho que talvez um dos melhores personagens da novela também, né? Acho Sim. que... Ela é uma enfim, pessoa horrível, mas é um personagem incrível. Sim, genial. A gente tem aqui também o Alexandre Nero, né? Como Tonico. Que, assim, eu acho o arco do Tonico, pessoalmente, eu acho o arco do Tonico complicado. Muito. Porque no começo eu gostava muito. Ali na primeira fase era um vilão atrapalhado, né? É o vilão que não sabe muito bem o que tá fazendo, o vilão dos planos infalíveis que dão errado e tal. Mas ali na segunda fase, do meio da segunda fase pra frente, principalmente, ele virou muito um vilão sanguinário, né? Um vilão malvado. E virou o Thomas de Novo Mundo, de novo. Sim, doido. Os autores parecem que só conseguem fazer esse tipo de vilão que assassina pessoas, tem planos cruéis. O Tonico Rocha, nessa reta final, ele fica especialmente cruel. Nem consigo imaginar isso numa novela das 6. Ele tá criando a filha, que é fruto de sua esposa com um amante, para depois desposar a criança. É absurdo essa coisa. Quando a gente fala de coerência em história, eu acho que ele... igual, a gente tem algumas novelas que por mais que aconteçam coisas absurdas, é coerente dentro da história, né? O problema aqui do Tonico, eu acho que é isso, tipo assim, ele acabou fazendo essa virada e não parece ser coerente com a própria personalidade dele no começo, né? Não sei, eu não sei se eu gosto, eu não gosto, na verdade, dessa coisa do vilão que vai ficando maluco ao longo
da trama sem mostrar no começo que ele já tinha essa intenção, sabe? Embora tenha mostrado um pouco da evolução do Tonico, o gatilho que levou ele a virar o Coringa da novela agora foi a questão quando ele matou a pessoa no meio da Guerra do Paraguai, que era uma testemunha. Sim. Aí ele virou o vilão sanguinário. Mas não sei, é complicado a trajetória do Tonico nessa novela. Mas o Nero conseguiu fazer muito bem. O Alexandre Nero conseguiu entregar uma boa atuação tanto no Tonico atrapalhado, meio cômico quase, né? Quanto no Tonico completamente transtornado, tipo, querendo matar pessoas, jogando gente do precipício. Outro destaque que a gente tem aqui, Daphne Bozarsky. Nossa, sem problema falar o nome dessa menina. Daphne Bozarsky. Sim. Eu deixei inclusive pra você esse nome, desculpa. Ela foi praticamente a mocinha da novela. Sim, tinha feito antes disso só Malhação e as Five, né? A gente só conhecia ela no papel da Benê, que é uma personagem que tá dentro do espectro autista. Então, assim, ela era uma personagem diferente, né? Muito diferente. Tinha um jeito de atuação diferente. Muito, muito. Então a gente não tinha visto ainda ela fazer algo além disso. E acho que, nossa, ela fez muito bem o papel dessa mocinha meio tímida, né? Que primeiro muito, muito subserviente ao marido, mas que depois encontra o Nélio e se apaixona e fica meio com medo e depois, né, dá uma virada e enfim. Daphne tava muito boa. Inclusive, vamos já botar aqui o João Pedro Zappa, que faz o Nélio, também tá na nossa lista, porque ele foi muito bem. Ele começou a novela só como um capanga de vilão, ele era o braço direito do Tonico, e de repente ele ganhou seu próprio arco, virou o mocinho da história ao se relacionar com a Dolores, e foi um casal que teve uma química muito boa. Eu acho que é um casal que a Pilar e o Samuel não conseguiram ser, né? Claro que, como disse, a novela foi inteira gravada antes de ir ao ar. Não aconteceu deles terem, por exemplo, mais tempo de tela do que o casal principal, porque não tinha muito como fazer essas mudanças, né? Eu imagino que numa novela que funciona do mesmo jeito que das outras novelas, como obra aberta, provavelmente pelo sucesso que esse casal teve, eles teriam, né, tido mais espaço, teria mudado ali alguma coisa na dinâmica. E eu acho que o Samuel e a Pilar teriam perdido um bom espaço na trama, assim, se as coisas funcionassem do jeito normal, assim. Temos aqui também na lista de destaque a Islane Vieira, que fez a Zayla. E eu acho que a Islane foi tão boa quanto o Alexandre Nero, porque o Alexandre Nero também pegou esse personagem que tinha várias nuances, ia mudando no decorrer da trama, e o ator conseguiu deixar tudo coerente. A Islane fez a mesma coisa. A Zayla passou de vilã obcecada, a anti-heroína, até a mocinha, às vezes, naquela situação em que ela foi sequestrada junto com a Justina, e aí ela consegue salvar todo mundo. A Islane conseguiu dar o tom certo da Zayla. A personagem não foi tão bem construída quanto o Tonico Rocha, mas a atriz foi muito bem. A personagem teve questões, né? A personagem muitas teve questões. Ali uma época... Nossa, muitas questões. A fase vilã maluca foi complicada. Nossa, exatamente, isso que eu vou falar. Aquela virada ali que ela virou uma vilã, tipo, vilão planos loucos e não sei o quê, e obcecada. Achei muito fora de tom, inclusive. Mas ainda assim, ela segurou bem, né? Sim. O que podia ter descambado para um negócio muito ruim, assim, se fosse uma atriz que não soubesse segurar esse papel. Quem também fez um trabalho muito competente foi a Bruna Grifão. A Dina, né? Leopoldina. É a única do núcleo aqui da realeza, né? Que emplacou. A irmã legal da Isabel, né? A Isabel, enquanto ela foi ficando cada vez mais chata, a Leopoldina ficou... Se bem que a Leopoldina ficou um pouco mais chata depois do casamento também. Mas mesmo assim, a Bruna foi muito bem no papel e fez com que a Leopoldina fosse a princesa mais querida da novela. Eu acho que a Leopoldina ali, principalmente antes de casar, né? Ela tinha uma coisa meio irreverente, assim, né? Meio essa jovem que queria fazer... Que não era, tipo, super quadradinha igual a irmã, né? Sim. Ela já, sei lá, ela ficou ali com o Bernardinho dando uma trelinha pra ele, né? Ela falava o que ela pensava, ela era muito mais divertida. Então, eu acho que, assim, a Bruna Grifão colocou carisma, né, na princesa. Outro assunto que a gente achou que estava muito bom na novela Nos Tempos do Imperador, no caso, é que é um prodígio, porque é uma novela que fala sobre o Império Brasileiro
E a primeira novela que fala sobre o Império é uma novela antimonarquista. Acabou sendo antimonarquista, né? No começo, as pessoas estavam com muito medo, porque Dom Pedro II é uma figura muito exaltada. Não só em livros de história, quanto por uma galera que quer que a monarquia volte. Ficaram com medo de que fosse uma grande propaganda monarquista essa novela, que o pessoal ia querer de novo termos um imperador. E no fim não, porque o Dom Pedro II é uma pessoa tão detestável na novela que a gente tá super satisfeito de ter presidente. Não ex-presidente em não específico. ex-presidente no caso, né? Mas assim, como que conseguiram fazer o Dom Pedro tão bananão, né, desse jeito, assim? Nossa. Porque, cara, eu realmente achava que ele ia ter um mínimo de carisma, as pessoas iam gostar um mínimo dele, né? Claro que eu não ia querer a monarquia de volta, mas pensar, porra, foi uma figura histórica interessante, né? Tal. Mas, cara, nem isso. É bizarro você pensar. É divertido, porque qualquer pessoa chegava com qualquer demanda pro Dom Pedro, ele nem ouvia e já falava, eu não posso fazer nada, eu estava muito acima dos meus poderes. Ele não fazia nada pra questão da escravidão, questão de crimes, questão de obras, questão de guerra, ele não podia fazer nada. Não, eu acho que também focaram demais no romance dele com a Condessa de Barral, né? Romance chato, né? E um romance que não funcionou, porque eu acho que eles apostaram muito que ia funcionar, não só pela história em si, mas porque está falando de Selton Mello e Mariana Ximenes, que são ótimos atores, né? Que são super competentes e não sei o quê. Mas, porra, não funcionou nada. E aí ficou mais chato ainda, porque as pessoas tinham raiva do casal. Tudo que poderia dar errado para contar a história do Brasil Império ali, deu errado, né? Inclusive, um parênteses, né? Muita gente veio reclamar que a novela está não seguindo exatamente a história. A gente já falou isso em outro vídeo, mas a gente meio que releva isso. Uma novela não é um documentário, pode deturpar alguns fatos históricos, ninguém tá tomando aquilo como base do que realmente aconteceu, mas... E aparentemente o Dom Pedro era meio banana assim. Na época, os jornais da época já chamavam ele de banana. Então, o Tônico Rocha chamando ele de Dom Pedroca lá não tá tão distante da realidade. Bom também pra colocar as pessoas, né? Situar as pessoas um pouco, parar de endeusar figuras históricas. Só porque é um homem com uma cara séria e barbada olhando pro horizonte, as pessoas acharam que era uma pessoa coerente, né? Selton Mello, eu não achei que fez um papel ruim, mas o jeito como o Dom Pedro foi construído dentro da novela foi muito complicado. E chegamos pra parte que todo mundo queria, que é a parte do pior da novela dos Tempos do Imperador. A gente deu uma trapaceada, porque o item anterior é meio pior também. Um dos principais tópicos que as pessoas reclamam de Nos Tempos do Imperador é a questão dos desserviços, porque ela ofereceu desserviço em várias categorias diferentes. Teve desserviço religioso, uma vez que eles zombaram a questão de espiritismo e religiões de matriz africana. Tem a questão do desserviço sexual, que eu não me entra na cabeça até agora, que eles fizeram a Clemência e a Vitória terminar como um casal porque elas tiveram um mau histórico com um homem. Tipo, esse é o maior clichê de estereótipo negativo que fazem de pessoas LGBTQIA+, de elas na verdade tiveram um mau relacionamento, então elas se gostam. Não funciona assim. São frustradas, são mal resolvidas. Horrível. E o principal desserviço, que foi a questão racial, que já foi apontado logo no começo da novela, quando a Pilar ensinou ao Samuel o que é o racismo. E aí a autora, Teresa Falcão, ela chegou a falar que na época eles tinham feito isso sem qualquer consultoria, que seria o mínimo que a gente espera. A partir de certo ponto da novela começou a ter alguém para cuidar dessa questão dos negros na novela. E a gente até sentiu isso na novela. Deu uma melhorada, mas no geral ficou muito manchado pelo que aconteceu no começo da novela. O duro é que aquilo ali foi uma derrapada estúpida, né? Muito. Porque, sei lá, qualquer pessoa com bom senso entende que aquilo ali não era uma boa cena. Eu realmente não sei o que aconteceu. Tipo, como que não teve ninguém pra falar, cara? Não teve um diretor, um ator, alguém uma da produção que que fala tava, assim, gente, gente, faltou o conselho vai dar merda ali. Sim, é um departamento que precisa ter qualquer tipo de produção. Sim, que falta muito na publicidade, que né, o departamento vai dar merda parece que simplesmente não existe. Vira e mexe, TV campanha aí super equivocada, porque não teve ninguém que falou, gente, leia o que você está falando, né? Ouve o que você está dizendo, como diria o Choque de Cultura. Aí eu acho que faltou muito esse ouve o que você está dizendo, né? Tipo, bizarro isso ter aparecido, tipo, na segunda semana da novela. Foi mais ou menos por aí, né? E, sei lá, é uma cena que poderia ter sido simplesmente cortada.
cortada, assim, tipo... Alguém poderia ter visto depois e falou, gente, isso vai pegar muito mal, corta isso. Exato, não faria nenhuma diferença na história, entende? Inclusive, saiu uma matéria, não lembro quem que deu essa matéria, mas que a Globo chegou a cortar outras cenas que eles avaliaram como problemáticas. Cenas da Condessa de Barral, por exemplo. Então, houve um trabalho posterior. Não me entra na cabeça isso não tá desde o começo. E por fim, o último tema ruim de Nos Tempos do Imperador foi a questão do ritmo, que foi bem ruim e inconstante durante a novela toda. Porque a gente primeiro teve uma primeira fase que não acontecia nada, o que fez com que as pessoas fugissem da novela. Aí já tinha toda a questão do racismo, aí foi muito complicada. Aí depois, quando começou a segunda fase, tava legal, tava um ritmo bom. Aí do nada veio uma barriga, depois da Guerra do Paraguai. Aí agora, no final, tá muito mais pesado do que tava no começo. Então, não manteve um ritmo. Então, a novela tá aí não dando índices tão bons assim de audiência. Porque assim, eu comecei assistindo, falando por mim, eu comecei a assistir a novela, tipo, via todos os dias. Aí ali, no meio também, na hora que começou a Guerra do Paraguai, a gente começou a largar a novela. Pô, porque ficou um tempão naquilo lá, né? Assim, aquela história ali, tentar, aí vai a Pilar pra lá, e aí não sei o quê, Tônico Rocha tentando matar pessoas que sabem da história dele, não sei o quê. E aí depois também, uma época que não tava acontecendo muita coisa, e aí agora, no final, tô voltando a ver que eu quero ver como é que vai terminar, né? Mas eu imagino que tem muita gente que tenha largado a novela do meio. Eu fui sentindo que no decorrer depois da barriga, a atenção que eu ia dando pra novela ia diminuindo. Se antes eu prestava mais atenção, aí eu já ficava no celular. Essa reta final deu uma melhorada, teve algumas cenas muito boas, tipo o embate do Tonico e o Nélio no penhasco foi muito bom. Ai, eu não gostei daquela cena. Você não gostou? Não. Ai, eu achei estúpido aquilo. Tipo... Não, isso com certeza. Ai... Tipo, morreu, mas passa bem, sabe? Pô, o cara caiu de 10 metros de altura. Tava todo lá estribuchado no chão e sobreviveu, realmente. Ai, falei, ai, meu, desnecessário. Primeiro que eu achei a cena pesada, assim, desnecessariamente pesada pro horário, tipo, o jeito que o Tonico lida com a situação. E não gostei. Ai, na hora que eu vi ele caindo, eu falei, mano, ele vai sobreviver mesmo. Tipo, sabe, me deu um pouco de preguiça, assim. Eu sei que pobre de quem não sabe voar, mas a novela já tava com muita dessas, sei lá, dessas atrapalhadas, assim. Aí você vê mais umas e fala, here we go again. Pesado também, eu também achei pesado o Tonico mandar o Bernardinho pra guerra. O Tonico trancar a Dolores durante 2 anos num hospício. E ela sair super de boa, né? Sim, sem nenhuma sequela. Sem traumas, sem nada. Mas eu acho que aí também é uma característica dos autores. O Thomas já era assim em Novo Mundo. Novo Mundo, nas últimas semanas ali, deu uma pesada também no clima. Óbvio que a gente tá acostumado com o Gabriel Braga Nunes oferecendo vantagens e virando um vilão sanguinário, mas sabe, na novela das 6 também achei meio desnecessário. Só que ainda parece que Novo Mundo dava pra levar melhor, porque tinha essa coisa meio épica, né, sei lá, do Chai Suede segurando uma espada, sabe? Pirata do Caribe. Que aí parece que faz mais sentido, ter luta e tal. Agora, nos Tempos do Imperador não, né? Começou uma novela super tranquila e de repente mortes e, enfim. Penhasco, hospício. Falassem pra você, enquanto você tava assistindo ali o primeiro mês, você não, né? Você não ia acreditar. O quê? Aquela cena ridícula do Dom Pedro andando no meio dos mortos na guerra. Uma cena que ele nunca nem presenciou, mas traumatizou a vida dele pra sempre. Não e depois ele só falava disso, né? O quanto que a Guerra do Paraguai, poxa, mudou a vida, né? Na verdade, colocaram aquilo ali só pra ele poder escrever carta chata, né? Ficar se... Eu adorava as cenas dele. Meu Deus, os terrores da guerra que eu vivi. Eu pensando, você não viveu! Sim! Você ficou no acampamento, você tomava sopa e traduzindo o 1001 Noites. O tempo inteiro essa parada dos terrores da guerra, cara. Eu falei, mano, tipo, só botaram ele andando ali pra ele poder falar dos terrores da guerra. Tipo, toda hora lá na cartinha, não, olha, eu vou falar dos terrores da guerra. Foda. Foi uma novela, não foi excelente, mas também não foi horrível. Foi a famosa novela nota 6. Passou de ano. Passou saiu, de ano. inclusive, na coluna em off da Fábio Oliveira, que fechou as contas, fechou no azul, né? Então, tá ótimo. A Globo tá satisfeita com a novela. Eu acho que pra uma novela que foi gravada inteira durante a pandemia e lançada, assim, inteira, eu acho que até que teve menos... Obviamente, a gente já falou dos de serviço, acho que teve muito de serviço mesmo.
Mas falando de história, eu acho que foi a que menos teve problema, tipo, de Sim. desenvolvimento. É, que a gente tá vendo Um Lugar ao Sol, por exemplo, que aí não é culpa da autora, mas esses cortes agora estragaram a novela, né? E eu acho que quanto mais vida, melhor. Falta o público falar o que estava gostando da novela pra eles focarem nisso. Talvez. Não é, eu acho que, tipo assim, das últimas vezes que faz quase 2 semanas que tá naquela história do neném do neném não. Do Guilherme com a Rose. Por exemplo, eu tenho certeza que se fosse uma novela que dá pra mexer, né, no meio, assim, uma novela aberta e tal, que tá sendo gravada. Já matavam o Guilherme logo agora, né? Não esperava nem o final da novela. Não é com tanto de reclamação, acho que eles já teriam tirado esse casal de escanteio, sabe? Você tá vendo que o bagulho tá dando errado, que as pessoas estão parando de assistir por causa daquilo. E, tipo, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E eu acho que nos tempos do Imperador, apesar de tudo, eu acho que teve menos essa questão, assim. Sim. Não teve... Parecia muito uma novela que foi tradicional, que foi gravada e exibida à medida que ia ser feita. Eu acho que eles foram espertos também de não ficar focando demais num núcleo só, né? Claro, teve momentos ali que a gente ficou alguns capítulos entre com Condessa de Barral e Dom Pedro, muitos capítulos na Guerra do Paraguai, mas bem menos do que outras novelas que estrearam nesse mesmo esquema, assim. Então o saldo acabou sendo positivo. Não um positivão, né? Foi um positivinho. Sendo bem sincero, novela das 6 pra virar fenômeno, cara, quando não é do Valcir é difícil, hein? Tipo, Um Além do Tempo é muito raro, gente. É muito raro, olha, quando a gente escrevia em blog, eu cobria a novela das 6, cara. Foi só isso mesmo. Sim. As pessoas têm a impressão que, por exemplo, o Guilherme era um fenômeno. Não era. Não! Capaz de ter dado menos audiência que essa. A gente gostava. Eu que cobria gostava. Era uma novela que se você começasse a assistir, você se apegava, era uma boa história. Mas assim, pô, o Meu Pedacinho de Chão, um fracasso do caramba. Eu amava a novela, mas foi um fracasso. Então, assim, não tem também, né? Tipo, novela das 6 que não seja do Valcir, me lembra do Além do Tempo só mesmo, que novela que deu certo. O resto é uns flop e umas novelas nota 6. É isso. E sabe o que também é nota 6, Larissa? Não, nosso canal é mais do que nota 6. Só tem um vídeo ou outro. É um gancho falso isso. Tentei... Parecia que eu ia falar mal do canal, mas não, nosso canal é muito mais que nota 6. Porque aqui a gente faz vídeos sobre novelas, sobre séries. E se você quiser acompanhar outros vídeos aqui no canal, é fácil, você se inscreve aqui no canal, que é fácil. E você segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Lá a gente tá sempre comentando o que a gente tá vendo. Inclusive, comentando a reta final de Nos Tempos do Imperador, que a gente tá assistindo. Inclusive, já vou avisar aqui pra quem... Todo mundo pergunta isso. Vamos ter um vídeo sobre o último capítulo de Nos Tempos do Imperador, só falando da história do último capítulo. Vocês pedem bastante, a gente decidiu atender. E agora, aí se vocês não darem view nesse vídeo, lascou pra vocês, entendeu? Porque aí não vai ter mais. Aí fala do último capítulo de Um Lugar ao Sol. Não vou fazer. Se preparem pra assistir esse vídeo, nem que seja pra deixar lá na TV passando enquanto você tá lavando louça. Por favor. Então é isso, gente. Conta pra gente aí o que você achou de Nos Tempos do Imperador, se é uma novela que você odeia, se você não viu, se você parou de ver. Enfim, abre seu coração aí, o que você achou o melhor e o pior de Nos Tempos do Imperador, na sua opinião. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. A senhora tá passando mal aqui, estou carregando ela. As imagens não saem de mim. Todo mundo pagou R$15. Alguma coisa morreu aqui dentro. É devastador.